Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula. Nessa aula a gente tem diversos tópicos diferentes para serem vistos, mas antes disso eu gostaria de ressaltar um ponto importante, que é a questão dos termos JavaScript e ECMAScript, que vocês já devem ter ouvido falar e às vezes isso pode gerar um pouquinho de confusão. Então, eu deixei na descrição dessa aula dois links. O primeiro é sobre uma reportagem, um artigo que diz: afinal, JavaScript e ECMAScript são a mesma coisa, do Alexandre Malavasi, no Medium. É um artigo bem interessante que fala um pouquinho sobre essa questão do JavaScript, do ECMAScript, que não vou entrar em detalhes aqui nessa aula para não estender muito, mas é importante, essencial que seja realizada a leitura, para deixar bem claro nessa questão. Então esse artigo está bem completo. E também deixei aqui o link do W3 Schools, que fala sobre as versões de JavaScript, que têm vindo no decorrer dos últimos anos, tá? Com relação à nossa aula, vamos criar então nosso arquivo HTML5. Vamos criar a nossa tag script aqui. E o primeiro recurso que a gente vai verificar nesta aula é o uso do trim. O trim serve para quê? Ele serve para remover espaços em brancos em uma string em ambos os lados. Como é que isso funciona? Var texto igual a, aí eu dou um espaço aqui, Felipe Nunes, e dou um espaço aqui. Se eu realizar essa impressão dessa forma, ele vai mostrar para nós aqui a palavra, a string, com esse espaço que foi definido. Se eu desejar tirar esse espaço, eu uso o trim. Como é que eu faço isso? Console.log texto.trim, abre e fecha parênteses. Simples assim. E aí, se eu atualizar aqui, terei a string com o nome Felipe Nunes, sem os espaços que haviam antes, tanto no início quanto no fim. Uma outra função, recurso, na verdade, que a gente pode trabalhar é no que diz respeito ao array. A gente pode usar no nosso array a função map. Para que serve o map? Ela forma um novo array, com o uso dessa função, e a gente passa como parâmetro uma outra que recebe cada item dentro, podendo manipular esse item de alguma forma. O que significa isso? Se eu tiver um array e eu quiser buscar esse array, mapear ele, passar elemento por elemento e realizar algum tipo de ação em cada um desses elementos, eu posso fazer usando o map. Vamos criar um array, const array igual a 10, 20, 30, 40, 50. E aí, como o map ele gera um novo array, vou colocar aqui novo array, que vai armazenar o que a gente vai fazer no array original aqui. Então, coloco esse array, ponto map, abre e fecha parênteses, e aí eu vou usar uma função dentro do map que serve para multiplicar cada um desses valores por 25, por exemplo. Vou abrir chaves aqui e vou colocar return item vezes 25. O que está acontecendo nesse caso? Ele está pegando o array, está mapeando todos os seus elementos, os valores, e ele está executando essa função em que cada um desses valores, que vão ser armazenados na variável item, no parâmetro item, então aqui vai começar em 10, vai para 20, vai para 30, 40 e 50. E ele vai multiplicar cada um desses valores por 25. Com isso, a gente somente faz a impressão aqui para verificar o resultado final, que vai ser os valores multiplicados por 25. 250, 500, 750, 1000 e 1250. Com isso, a gente consegue ter uma ampla gama de possibilidades para trabalhar com esse recurso do map.
Um outro recurso relacionado ao array é o uso do filter. O filter ele vai verificar todos os nossos elementos, né, os valores, e ele vai realizar uma verificação, né, condicional com base na nossa necessidade, né, gerando o resultado final. Como é que a gente faz isso? Vou criar um novo array aqui, chamado numbers, e vou colocar aqui vários valores aleatórios, 32, 43, 50 e 61. Aí. E aí eu vou seguir o mesmo processo que eu fiz aqui no map, só que usando o filter. Const numbers odd igual a, aí vou usar o array que eu quero, né? E vou usar a função filter, passando como parâmetro uma função, mesma coisa que a gente fez no map, pegando o parâmetro item, né? Que é cada um dos valores aqui. E aí vou dar um return, no qual ele verifica se o valor que está armazenado em item está dividido por 2, sendo diferente de 0. Ou seja, vai verificar quais números são ímpares. Com isso, eu posso dar um console.log e retornar o meu resultado final. Dessa forma, se eu atualizar aqui, ele vai mostrar para mim somente os valores, ou seja, ele fez um filtro no meu array, buscando somente os valores que são diferentes da divisão, né, por 2, que são diferentes de 0, ou seja, números ímpares. E dessa forma, apliquei o filtro no array, retornando somente os números ímpares. Então, isso também, o filter, né, nos dá diversas possibilidades para que a gente possa trabalhar com array. Um outro recurso é o reduce. O reduce, ele permite que a gente possa consumir todo o nosso array e transformar em uma única informação, né, uma variável que pode ser um número, né, ou outro tipo. Como é que a gente faz isso? Vou criar um novo array aqui, numbers new, igual a 1, 3, 6, 8, 9, 2, por exemplo. E aí vou armazenar uma constante chamada resultado esse valor utilizando reduce. Vou chamar o meu array numbers new.reduce e vou aplicar nele uma função que vai pegar o total e o próximo valor. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou pegando o valor atual e adicionando o próximo, que fica dessa forma, total mais next. Assim, ele vai começar em 0 e vai somar o próximo valor, que é 1. Vai ficar 1. Ele vai estar em 1 e vai somar o próximo valor, que é 3, vai ir para 4, e assim por diante. Agora, eu preciso somente dar um console.log em resultado. Fechando aqui, vou analisar o resultado final, ele vai me dar 29, que nada mais é do que a soma, né, de todos os resultados aqui, que vai gerar o número 29. Com isso, nós conseguimos usar a função reduce, ou seja, pegar todo aquele array, consumir ele e transformar em um único resultado final. Olha só que bacana.
E algumas outras funções ainda que a gente tem por ver é a average, ainda que a gente tem por ver, é a average, que a gente faz a verificação se todos os valores, por exemplo, de uma média, se todos os valores de uma média são maiores ou iguais a 70. A gente pode usar o método average. Como é que funciona isso? Vou criar aqui um array com médias. Eu vou colocar 70, 45, 78, 98. E aí vou colocar aqui uma variável de aprovados, chamada aprovados. Vou pegar o meu array, médias.average, e vou chamar uma função dentro do average que está denominada verifica médias. Vou criar essa função aqui, verifica médias, passando um valor, né, como parâmetro, que retorna os valores que são maiores ou igual a 70, ou seja, estão aprovados. E vou dar um console.log em aprovados. O que está acontecendo aqui? O average ele vai verificar, né, chamando essa função aqui, verifica médias, e pegando aqui no value cada um desses valores, ou seja, eu chamei a função, passei como parâmetro cada um desses valores que ele vai percorrer no array e vai verificar se esses valores são maiores ou iguais a 70. E vai imprimir somente estes. Se a gente atualizar a página aqui, ele vai dar como falso. Por que ele vai dar como falso? Porque ele retorna true or false. Ou seja, significa o quê? Significa que nesse array de médias, nem todos os valores são maiores ou igual a 70. Vejam bem, se eu colocar aqui 85 e atualizar, ele vai mostrar para nós true. Ou seja, todos os valores que estão nesse array, eles estão maiores ou igual a 70. Então, olha só que bacana, a gente pode trabalhar usando o average, né, chamando essa função que percorre cada um dos valores. Mas digamos agora que a gente quisesse, então, em vez de verificar se todos estão maiores que 70, se existe algum valor, né, maior que 70 nesse array. Como é que a gente faria isso? Aí a gente poderia fazer da mesma forma, só que usar um método chamado sum. O sum, ele verifica se algum dos valores correspondem a essa condição. Então, vou copiar aqui tudo, porque é basicamente igual. Vou colocar aqui embaixo, a gente vai usar o mesmo array médias. Em lugar do average, eu vou colocar o sum. Vou chamar novamente o método verifica médias, tá? Que ele poderia nem precisaria ter aqui, porque a gente já está chamando ali em cima. E vou dar um console nos aprovados. O que vai acontecer aqui? Ele vai mostrar para nós que é verdadeiro. Por quê? Existe pelo menos um valor que é maior ou igual a 70. Para vocês verem bem, eu posso botar aqui ao contrário, menor. Ou seja, existe algum dos valores que é menor que 70, se a gente atualizar aqui, ele vai dar como falso, né? Que é essa segunda aqui. Por quê? Porque nem todos os valores, né? Nenhum desses valores é menor que 70. Se eu colocar aqui como 45, ele vai me dar como verdadeiro. E aqui no primeiro ficou falso. Por quê? O average, ele verificou se todos os valores, né, são maiores que 70. Não é todos os valores maiores que 70, porque tem 45 agora. Já o sum, ele verificou se existe algum valor que é menor que 70. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai me mostrar como verdadeiro. Sim, existe algum valor que é menor que 70. E aqui, nesse meu caso, todos os valores são menores que 70? Não.
78, 98 e o próprio 70, né, porque não é menor ou igual, são maiores que não satisfazem, né, a condicional. Então, com isso, a gente tem essa possibilidade de usar o every, né, para ver se todos estão satisfazendo alguma condição, ou some, se vai verificar se algum satisfaz essa condição. E para a gente fechar, né, os dois últimos são o find e o index of. Bom, o find, ele verifica, a gente usa, né, quando a gente quer verificar se existe uma informação dentro do array ou encontrar algo dentro do array. E se a gente encontrar, a gente quer mostrar o valor. Não é no caso que nem anterior que a gente mostrou true or false, a gente quer mostrar o valor. Então, vamos criar aqui uma constante chamada valor existente, igual a médias. Vamos usar o mesmo array. Ponto find, e aí vou chamar a minha function, item, abre chaves aqui, retorna se o item é igual, né, tanto na questão do valor quanto no tipo, né, inteiro, a 70. Ponto e vírgula, console.log, valor existente. O que vai acontecer agora? Nesse caso, ele vai mostrar para nós que existe o valor 70, né? Existe esse valor, e ele vai mostrar o valor. Ou seja, ele não vai me dizer um true or false, ele vai dizer que sim, né? E vai mostrar o valor. Se eu colocar aqui, por exemplo, 71, ele vai me dizer que é undefined. Por quê? Porque não existe 71 no nosso array. Então, com isso, a gente tem uma possibilidade também de usar o find. Por fim, o index of, ele pesquisa por um elemento e retorna sua posição no array, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um array de disciplinas e colocar aqui matemática, física e química. E aí eu aplicar o index of const disciplina igual a disciplinas, que é o nosso array, ponto index of, procurando por física e dar um console.log aqui no disciplina, o que ele vai apresentar para nós? 1. O que significa este 1? Matemática está na posição 0, né, do meu array. Física está na posição 1 do meu array. E química está na posição 2 do meu array. O que o index of faz? Pesquisa pelo elemento, né, que no caso é física, e retorna a posição dele no array. Se eu colocasse aqui artes, ele mostraria como -1. Significa o quê? Que não existe este elemento, né, no nosso array. Com isso, a gente fecha esta aula, né, no qual vimos diversos métodos relacionados a array e também o trim, e são todos muito importantes, né, no nosso dia a dia quando a gente vai construir os nossos sistemas.